mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável
Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para celebrar o Senhor e finalizarmos essa sessão de estudos sobre esperança. Antes, porém, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo e vamos estar encerrando esse período sobre o estudo sobre esperança. Pai, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome nesta hora, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja usando, ó Deus, toda a palavra que vai ser liberada neste momento. Ó Deus, que o Senhor esteja também guardando as nossas vidas, usando a minha vida como instrumento afinado nas Tuas mãos. Deus, que esta palavra possa encontrar pessoas, possa trazer cura, libertação, salvação. Ó Deus, crescimento, amadurecimento à vida das pessoas. Deus, queremos nos lembrar também daqueles que estão enfermos, em especial, queremos nos lembrar de Nelito, que o Senhor esteja visitando ele ali naquele quarto, no hospital. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando o Teu povo. Fala conosco, Senhor, neste momento, nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos, nessa hora, estar falando sobre a questão da esperança como lições duradouras, nesse momento especial. E nessa introdução, Pedro, na verdade, nós vamos fazer uma retrospectiva, do trabalhar de Pedro na carta de 1 Pedro. E nessa retrospectiva, Pedro se refere, ele traz algumas coisas importantes, e que nós vamos ver aqui nessa última pregação sobre a esperança, é uma retrospectiva daquilo que já foi feito. Então, 3 vezes na carta ele se refere ao leitor. A carta se divide nitidamente em 3 partes distintas: como obter uma viva esperança, como viver uma vida peregrina e como suportar uma provação. Nós tratamos disso, falamos um pouco sobre isso, uma provação ardente. Quando aplicamos essas 3 mensagens, aprendemos lições duradouras. E a primeira lição duradoura que a gente aprende é como obter uma esperança viva. 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança viva é algo que nos chama a atenção e traz sobre nós a força propulsora para que a gente passe a viver lutas e dificuldades na vida. É engraçado que quando a gente não percebe que nós fomos regenerados para uma esperança viva, para viver nesse mundo conturbado, em cima dessa esperança, a gente vai sucumbir. E como obteremos, talvez você pergunte, pastor, essa viva esperança? Primeiro, irmãos, concentrando-nos no Senhor Jesus Cristo, confiando na palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. É difícil para mim e para você, dizer que tem uma esperança viva, que foi regenerado para essa esperança viva, se você não está olhando para o autor e consumador da sua fé, se você não está olhando para Jesus como aquele que é o alvo principal da sua vida. Então, o crente, ele precisa, para usufruir dessa esperança viva, ele precisa estar ligado, ele precisa estar concentrado em Cristo Jesus. Uma outra coisa é confiar na palavra de Deus, porque ela é viva e permanece para sempre. Irmãos, o que é que esta palavra lhe diz? O que é que a palavra de Deus fala a seu respeito? Fala a respeito da sua vida, dos seus problemas. Quais são as promessas que essa palavra tem? Então, como é que eu vou obter essa viva esperança? Se concentre, confiando na palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Uma outra coisa, a viva esperança, ela exige 2 coisas: fé no Senhor e fé na sua palavra. A gente já falou isso antes. Olha o que diz Isaías 48. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, assim, as coisas podem passar, mas a palavra de Deus, ela permanece. Eu quero lhe dizer
que a palavra de Deus permanece em meio às tuas lutas, em meio às tuas dores, em meio à pandemia que você está vivendo. A palavra de Deus, ela permanece em tempo de sol e em tempo de chuva. Ela não vai mudar, ela permanece para sempre. Não há nada tangível nesta terra que seja inspirado a não ser a palavra de Deus. O livro que contém o conselho de Deus. Então, assim, esse lastro de confiança na palavra tem que estar arraigado. Primeiro, porque ela permanece para sempre, acima de qualquer situação ou circunstância. Mas também não há nada, nada, absolutamente nada desse mundo que tenha sido inspirado. A palavra de Deus foi a única coisa que foi inspirada pelo Senhor, e o conselho de Deus vai permanecer. O grande erro do crente é que ele, às vezes, ele confia no homem, ele confia no que os políticos falam, ele confia no que os especialistas, está muito na moda agora, os especialistas falam, ele confia no que o jornal está falando, no que o noticiário está falando, mas ele não se atenta para aquilo que Deus está dizendo, o conselho que Deus está dando. Então, o crente, ele precisa buscar conselho de Deus, ele precisa ter esse conselho de Deus. E quando é isso, pastor? Confiando na palavra. Não basta ler, você precisa confiar. E olhe bem, irmãos, ele não nos fala sobre a verdade, o livro, a Bíblia, não nos fala sobre a verdade, ela é a verdade. O livro que contém o conselho de Deus, ele não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então você precisa afirmar a sua confiança dentro desse processo, você precisa afirmar a sua confiança dentro desse limite, você precisa entender que para que você viva uma viva esperança, você não pode viver desconectado da confiança na palavra de Deus. Você não pode viver desconectado naquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Então, isso é de suma importância para que possamos caminhar sobre a viva esperança. Pastor, eu estou passando luta. Imagine, a pessoa que passa uma luta, um crente está passando uma luta terrível, mas ele não tem confiança na palavra. Ele não vai experimentar a viva esperança. Eu quero lhe dizer nesse momento que você precisa confiar na palavra de Deus. Você precisa confiar no propósito e os planos de Deus sobre a sua vida. Você precisa confiar que os planos de Deus são melhores do que o seu, são maiores do que o seu. Mas isso, irmãos, você precisa ter essa viva esperança, mesmo quando você está passando dias difíceis. Eu quero dizer que o plano e os propósitos de Deus estão sobre a sua vida. E você precisa confiar nisso para que você experimente a viva esperança. Não precisamos nos esforçar para que ele seja relevante, pois a palavra é relevante em nós. Então, pois bem, dito isso sobre a palavra de Deus, eu tenho mais um alerta. Não ouse negligenciar a palavra de Deus. Não ouse negligenciar a palavra de Deus. O crente que negligencia, o crente que bota em segundo, terceiro plano a palavra de Deus, o crente que prefere dar crédito aos seus conhecimentos, ao seu dinheiro, a tudo, e não põe em prática em ouvir a vontade de Deus, em ouvir a palavra de Deus, você vai estar correndo perigo, porque a palavra de Deus é a base de uma vida estável. Você quer ter uma vida estável? É muito mais do que dinheiro, é muito mais do que ter um bom lugar para morar. Você pode ter uma vida estável, morando em um casebre, tendo como base a palavra de Deus. Você pode ter uma vida estável, morando numa mansão e tendo como base a palavra de Deus. Tanto na mansão como no casebre, a palavra de Deus faz com que você tenha uma vida estável. Uma outra coisa também, a palavra de Deus, ela alimenta a fé. Pastor, como é isso? É verdade. Quando você ler a Bíblia, a sua fé está sendo alimentada, a sua fé está sendo fortificada. Você vai ter, através da palavra de Deus, testemunhos lindíssimos de pessoas que tiveram experiências com o Senhor, mas isso não é algo simplesmente que você vai ler de uma forma despretensiosa. A Bíblia diz que você precisa pedir ao Espírito Santo com sabedoria para que dê entendimento.
Ao ler a palavra de Deus, você precisa convidar o Espírito Santo para que ele dê entendimento, para que a sua fé seja alimentada. Irmãos, como você pode passar por uma crise, por uma circunstância, sem ler a palavra de Deus, sem pedir entendimento ao Espírito Santo para que ele possa alimentar a sua fé? Nós precisamos alimentar a nossa fé em tempo de crise, de pandemia, de situações difíceis. E isso é o que faz a mudança da nossa vida. É isso que transforma o nosso viver. É isso que faz com que, diante de circunstâncias difíceis, quando você abre a palavra de Deus, é um refrigério para a sua vida. Para experimentar uma viva esperança, você precisa ter a sua fé alimentada. Por quê, pastor? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou indo para o culto. Quantas pessoas têm ido ao culto e não se alimentam da palavra? Fica lá conversando, fica lá disperso, né? Muitas pessoas fazem isso, estão ali por interesse. Você precisa ter o seu tempo e se alimentar, e alimentar a sua fé. Não ouse negligenciar a palavra de Deus, porque ela é combustível no seu tanque emocional, no seu tanque espiritual. É ela quem nos enche, e isso é muito importante. Pois bem, não fique esperando até quarta e domingo para saber o que as Escrituras ensinam. Tem gente que não lê a Bíblia a semana toda, mas sabe que hoje é dia de culto, vou estudar a palavra de Deus, vou ler a palavra de Deus. Né? Espero o domingo, vou ouvir a palavra de Deus, vou estudar. Não, irmãos, o crente precisa se alimentar diariamente. Você, para viver uma vida de esperança, você precisa ter a sua comunhão com Deus e com a palavra se alimentando diariamente, para que você possa ter a sua fé enriquecida, para que você possa ter o seu tanque espiritual cheio. Não espere chegar quarta, não espere chegar domingo. Uma pergunta que eu te faço: quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você se dedicou à leitura bíblica essa semana? Quantas vezes você parou para ouvir o Senhor te dizer algo essa semana? Então, é algo que vai além das nossas possibilidades. Você não está aqui simplesmente dizendo assim: olha, esse é horário de quarta e domingo, porque a igreja tem, eu vou ouvir. E se não tivesse quarta e domingo? Que dia você ouviria? E se a gente não puder ter um culto desse online, como você iria ler a palavra de Deus? Você tem que entender que quem tem que ir à fonte é você. Dia após dia, você precisa ter esse relacionamento com o Senhor. Não espere, o culto é um momento de celebração. Esse momento nosso aqui é um momento de reforçar aquilo que você tem lido, que você tem buscado. Uma outra coisa importante, né, que Pedro traz. Então, vimos o primeiro, como viver, né, uma viva esperança. Agora, Pedro traz uma outra realidade. Como viver uma vida peregrina. Vocês se lembram disso? Como cristãos, vivemos em um mundo que não é nosso lar. Eu quero dizer que você não vive nesse mundo. Esse mundo não é o seu lar, não é o meu lar. Vivemos como peregrinos em uma jornada em outra terra, estamos de passagem por aqui. Nós vivemos uma vida de peregrinos, sabe como? Em submissão. Pastor, o que é isso? Não tem como, assim como você, para viver uma viva esperança, você não pode dissociar a sua vida da palavra de Deus, né, e do relacionamento com o Senhor. Você também não pode viver como peregrino sem submissão. A Bíblia não nos chama de guerrilheiros, a Bíblia não nos chama de pessoas anarquistas, não. A Bíblia diz que a nossa vida como peregrino, ela tem que ser vivida aqui em submissão. Se você é do Senhor e se você entende que você está voltando para casa, para a eternidade, você tem que colocar essa palavrinha no seu coração, na sua vida, submissão. E vamos entender um pouquinho sobre isso. Precisamos ser lembrados disso repetidas vezes, pois somos independentes. E é verdade. A gente pensa, irmãos, que
A nossa vida vai ser estabelecida aqui, nesse tempo, nesse momento. Ainda que Deus tenha nos dado tantas coisas, o nosso coração tem que estar preparado para a partida, para entender que não tem nada a ver com isso aqui, que tudo que Deus tem nos dado tem um propósito. Então, nós precisamos abrir o nosso entendimento, nós precisamos abrir a nossa visão, nós precisamos ter a percepção que não somos mais independentes, nós somos agora seres dependentes. E como seres dependentes, nos tornamos peregrinos, estamos de passagem. Deus agora nos comissionou, dizendo, olha, vocês vão passar por essa terra, até chegar à eternidade prometida. Mas, pastor, contudo, onde e a quem nos submetemos? Onde e a quem vamos nos submeter? Vamos ver algumas coisas que durante a nossa passagem aqui nós devemos nos submeter. Primeiro, no governo e em questões civis. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como a autoridade suprema, seja governantes por ele enviados, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Irmãos, isso aqui é fantástico porque nós estamos vivendo um tempo, né, de pandemia onde há muitas vozes. Há muitas vozes. Há vozes de governo que é a favor, que é contra. Então nós estamos praticamente de um cativeiro social. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar. Se é para usar máscara, usemos máscaras. Ainda que a sua máscara esteja toda lambuzada, né, de saliva, de suor, né, que você use de manhã e chegue de noite com a mesma máscara, que não é essa a recomendação dos médicos, pelo menos o que eu entendi era de 4 em 4 horas você teria que mudar, mas a pergunta que eu faço, pouquíssimas pessoas mudam de 4 em 4 horas. Você teria que usar, se você fosse sair pela manhã e voltar à noite, pelo menos uns 4 kits de máscara, ou 5. Me pergunte quantos aqui fazem isso. Mas a ordem é usar máscara, usemos máscaras. Não é verdade? Nós precisamos sujeitar. A ordem não foi abrir a igreja, não se abre a igreja. A ordem é abrir a igreja com 70 pessoas, 50 pessoas, se abre com 50 e 70. Então, essa sujeição à autoridade é algo que nos faz ter entendimento de que é uma vida peregrina. Eu posso não concordar. Mas porque eu sou peregrino, eu preciso me sujeitar. Você está entendendo? Nós estamos de passagem, nós não temos nada a ver com isso. Se a lei é essa, nós devemos nos sujeitar. Nós devemos caminhar dentro desse princípio. Um outro local que é importante no trabalho. Escravos, e sujeite-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Irmãos, esse ambiente, né, e aqui é interessante porque os escravos, eles trabalhavam. Ainda que fosse escravo, mas trabalhavam. Mas o princípio que eu quero trazer aqui é da sujeição às pessoas que no contrato de trabalho estão sobre as nossas vidas. Talvez um chefe, talvez um supervisor, talvez um líder de grupo, talvez alguém que você está trabalhando e que é uma pessoa que não tem, não é muito amável, não é muito cortês no trato com os empregados. Irmãos, é incrível, porque você é um crente, você se entendeu que é um peregrino, que você está passando, você deve se sujeitar com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Meu Deus, que percepção Pedro tinha. O entendimento de ser alguém que estava de passagem. Nós podemos até nos esforçar para amar só os bons, sujeitar só os bons, não é verdade? Mas
Pedro vai além, diz assim, olha, porque você é peregrino, você não deve se sujeitar só aos bons, mas também aos maus. Irmão, se a gente atentar para a palavra de Deus, se a gente atentar para o que Deus está nos dizendo, se você perceber quem você é um peregrino, você não tem nada a ver com este mundo. A Bíblia está dizendo que é tempo da gente começar a se sujeitar aos senhores bons e aos maus. Talvez você esteja vivendo isso no seu trabalho. Tem uma pessoa lá que luta contra você, que impõe a você uma carga muito pesada. Entenda que você é um peregrino e você vai ali daquela forma. Você vai cumprir a missão que Deus lhe deu e lhe colocou. Ah, pastor, acabou a questão da missão de um peregrino, aonde e vamos nos submeter? A próxima é em casa. Opa, em casa? É em casa, tem que ter submissão. Primeira Pedro 3:1-7 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Irmãos, que coisa tremenda, coisa tremenda. E aqui, o primeiro conselho dado às mulheres de sujeição, tanto a mulher quanto a homem, um se sujeitando ao outro, né? E aqui entra algo que para mim é importantíssimo, né? Quando ele diz, se algum deles não obedecem à palavra. E aqui eu quero entender como o crente e o não crente. Tem crente que não obedece à palavra. O não crente, por natureza, ele não está preso à palavra. Mas quantas mulheres casadas com homens crentes e que esses homens não obedecem à palavra, não exercem o sacerdócio? Quantas tem aí? Quantas sofrem porque o princípio de homens crentes dentro de casa tem sido como de ímpios? Regado ao palavrão, regado à discriminação, regado à violência. Quantos tem por aí? Quantas mulheres têm sofrido dentro da igreja com o próprio marido, onde o marido não a respeita, onde o marido faz da sua casa um império da prostituição e da pornografia, homens que não obedecem à palavra. A Bíblia diz que esses homens precisam ser ganhos sem palavras. Sabe o que quer dizer, irmãos? Você não precisa entrar em discussão, minha irmã. Não é tempo de você cobrar nada de alguém que está vivendo na igreja e não tem nada para oferecer. Não consertou a vida. Continua vivendo uma vida secreta com o diabo. A Bíblia diz que esses homens têm que ser ganhos pelo procedimento. Você, quanto mais você fala, é pior. Você vai criar inimizade, você vai criar confusão. Entregue ao Senhor e permita que o Espírito Santo trabalhe na vida desse homem. É isso que a gente não quer entender muitas vezes, é isso que a gente não quer perceber. Então, assim, a sujeição, muitas vezes, nesse versículo 1, que nós acabamos de ler, quer dizer, olha, cale sua boca e viva a palavra de Deus. Cale a sua boca e viva a palavra de Deus. A gente não tem como perceber isso. Talvez, se a gente tivesse dado um conselho, ou se tem alguma irmã que esteja ouvindo, disse, não, eu tenho que falar, olha, meu marido é assim, meu marido não faz isso. A Bíblia diz que homens que não obedecem à palavra, eles têm que ser ganhos não por palavras, mas pelo procedimento. Pelo procedimento. E me fez lembrar, irmãos, uma vez, um marido que
não estava sendo fiel nos dízimos, e a esposa era uma esposa muito segura. E um belo dia, isso tem muitos anos, viu? Um belo dia não estávamos ainda na IBF, e essa pessoa marcou um encontro, né, um almoço normal, e nós fomos almoçar. Quando chegamos lá, a esposa se levantou e disse: pastor, eu vim aqui, preparei esse almoço. Eu digo: amém, é uma maravilha, tal, mas eu preparei esse almoço, pastor, para desmascarar ele. Aí o marido ficou sem graça, e ela disse: sabe o que é, pastor? Ele está roubando o dízimo, ele não dá, eu já briguei com ele, tenho brigado com ele todo dia, fale com ele alguma coisa. Eu fiquei quieto. Vou falar o quê, irmãos? E foi um mal-estar, quase a comida estava deliciosa, começou a ficar difícil. Em nome de Jesus, mulheres, homens que não obedecem à palavra não são ganhos com palavras. Eles são ganhos pelo procedimento. Se ele não quiser dar, o problema é dele. Mas você tem que ter um proceder íntegro diante de Deus. A gente tem essa mania de trazer exposição pública, de fazer com que o outro passe vergonha. E a gente não percebe que Deus está trabalhando quando você para de falar. Então, a sugestão aqui é em você não dizer nada e proceder de uma forma íntegra. Pastor, e os homens? Do mesmo modo que os homens devem se sujeitar às esposas. Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem como honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as orações. Irmãos, pelo amor de Deus, da mesma forma que a mulher tem que se sujeitar a um homem que não obedece à palavra, o homem precisa ser sábio no convívio com a mulher, tratando como honra. Olhe bem, irmãos, por que isso? Porque na cabeça de homem, às vezes ele deve estourar, ele deve tratar com desonra, ele deve tratar com uma parte do mesmo top dele. E eu quero lhe dizer que isso são atos de sujeição, quando você se comporta de forma a entender que mesmo que a sua esposa tenha feito algo, é tempo de tratar com honra. Não é tempo de expor, não é tempo de jogar no lixo, não é tempo de colocar as coisas à baila. É tempo de você entender que a parte mais frágil quer dizer o quê? Ela não vai suportar a carga que você tem que liberar sobre a vida dela. Ela não suporta. Então, você precisa se sujeitar e dizer: Deus, eu não posso bater de frente aí, porque se eu for, eu vou destruir tudo. Ela é herdeira tanto quanto você, co-herdeira da graça, da vida. Então não há porque, é mulher, eu vou desonrar, eu vou chegar aqui com a minha mulher, eu vou tratar como se fosse um homem, eu vou dizer a ela, você pode estar matando, você pode estar destruindo. E a palavra diz que é sujeição. A expressão sujeição aqui está justamente nessa área. Eu preciso tratar com honra, por quê? Porque às vezes você vai ter vontade de desonrar. Eu preciso tratar com uma parte mais frágil, porque às vezes você vai ter a vontade de dizer as coisas, de agir da mesma forma. Você precisa entender isso. Isso é sujeição. Sem contar, irmãos, que quando a gente não vive isso, as nossas orações serão interrompidas. E quantos homens e quantas mulheres têm oração interrompida? Quantas pessoas estão tendo orações interrompidas porque não têm tratado bem as suas esposas? Um outro momento que a gente tem... E sim, só ainda voltando sobre essa questão de casa,
essa sujeição, ela se estabelece porque nós somos peregrinos. Como peregrino, eu tenho que me estabelecer em sujeição na minha própria casa. Eu preciso ter esse entendimento. Um outro lugar que é muito importante, aonde devemos viver como peregrino, é na igreja. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Irmãos, pare um pouco e veja como é a sua relação com as pessoas da igreja, né? Como são a forma como a gente trata um ao outro. Então, não há um entendimento das coisas de Deus, não há entendimento daquilo que a gente precisa fazer. Às vezes a gente está lutando porque um quer perdoar e o outro não quer, um quer água e o outro quer pedra. A gente precisa começar a entender, irmãos, que como peregrinos, nós precisamos ter a mesma forma de pensar. E essa expressão aqui quer dizer assim, tem algo que é a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus. Nós precisamos pensar como a palavra de Deus. E isso é sujeição. Isso é sujeição. Eu não posso admitir que dois irmãos na igreja tenha algo e você diga assim, eu não vou perdoar, não tem jeito, eu vou largar de mão, eu vou largar ali. Não! Seja compassivo, ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes. Irmãos, isso é atos de sujeição. Isso não é algo que eu vou nascer e diz assim, se Deus não me curar, eu não faço. Se Deus não, nós precisamos nos sujeitar a isso. E esse sentimento que às vezes vem no nosso coração de retribuir o mal com o mal, um insulto com insulto. Você já percebeu que todos nós vivemos isso, irmãos? Quantas vezes a gente quer retribuir o mal com o mal, e aí você tem que se sujeitar à palavra porque você é peregrino. Você tem que se sujeitar à vontade de Deus através da palavra, que é viva, porque você é peregrino. Então você precisa começar a entender, saber quem você é, como você está servindo. Sabe o que é que Pedro diz? Ele diz o seguinte, mas antes bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Irmãos, em vez de você estar tentando retribuir, em vez de você estar levando insulto por insulto, você precisa bendizer. E bendizer é abençoar. Bendizer é renunciar, dizer, Deus, olha, eu fui chamado para isso. Para que você foi chamado? Por que você está numa igreja? Para retribuir mal com mal? Para retribuir insulto por insulto? Para que você seja um agente desagregador, para que você não pense como a palavra de Deus, você passe a pensar como o mundo. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Talvez, irmãos, você hoje vai entender um pouco sobre isso. Deus nos chamou para ser agente de bênção e não de maldição. Então nós vimos, dentro da questão de como viver a vida peregrina, nós vimos que essa vida peregrina ela se notabiliza no governo, no trabalho, em casa, na igreja, né? Um outro ponto que Pedro fala, como suportar uma provação ardente. Como suportar? Não importa o quão ardente seja a provação, o importante é que nos lembremos de que a temperatura é regulada, em última instância, pela soberania de Deus. Leia isso de novo comigo, para que você tenha entendimento. Não importa o quão ardente seja a sua provação, o importante é que nos lembremos de que a temperatura é regulada, em última instância, pela soberania de Deus. Então, olhe bem, não há prova que você e eu não consiga suportar, porque Deus vai regular isso.
A tua prova não está acima do limite, está regulada pela soberania de Deus. Deus é soberano. Ele sabe o que está fazendo diante da tua prova. Ele sabe porque você está sendo provado. Ele sabe muitas vezes porque você está sendo humilhado. Ele sabe porque você muitas vezes tem chorado. Deus está regulando, Deus é soberano. Você precisa acreditar nisso. Olha o que diz 1 Pedro 4:12 a 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Preste atenção, a gente já leu sobre isso algumas semanas atrás. Não fique surpreendido, né? Como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Irmãos, tem crente que ainda não se acostumou com a prova. Tem crente que está na igreja, quando vem a prova, fica surpreendido, desesperado, começa a correr atrás de um, ir para culto do irmão fulano, culto da irmã fulana, culto de não sei quem, não procura a palavra de Deus, você ainda está surpreendido, você é imaturo. Então Pedro, ele já traz nesse versículo 12 uma realidade de que isso não pode ser surpresa. Se algo estranho estiver acontecendo, irmãos, coisas estranhas acontecem na vida de crente. Coisas estranhas acontecem na vida de boas famílias cristãs e a gente não pode ficar surpreendido. Mas a Bíblia diz no verso 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegre-se de você ser participante desse momento de prova. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mudando aí, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Irmãos, como você tem? Qual é o seu sofrimento? É porque você roubou? Porque você está com o marido dos outros, com a mulher dos outros, adulterando? O seu sofrimento é porque você anda errado? Isso não glorifica a Deus. Mas se o seu sofrimento é porque você tem procurado caminhar na presença de Deus, por causa do nome de Cristo, a Bíblia diz que isso não causa vergonha. Você não deve se envergonhar. Você não deve viver envergonhado com esse tipo de situação. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Você sofre de acordo à vontade de Deus? Como você passa pelo sofrimento, você fica angustiado, você fica desesperado? Você acha estranho o que você está passando? Você está surpreendido pela sua luta? Irmãos, quando você estiver passando prova, diga assim: eu já sei o que é prova. É a oportunidade que Deus está lhe dando de você crescer. É a oportunidade que Deus está lhe dando de você caminhar e amadurecer com Ele. Nós precisamos, irmãos, entender como suportar uma provação ardente. Nós não podemos ser imaturos de viver na igreja para se ver livre de problema. Eu não quero ter problema no casamento. Eu não quero ter problema em casa. Eu não quero ter problema com o filho. Irmãos, não é isso. Se você tem sido um bom pai e tem lidado com filhos que não são bons filhos, é uma prova. O ruim é quando você é um péssimo pai, uma péssima mãe, e aí você está colhendo os frutos daquilo. Mas eu quero lhe dizer que filhos, eles procuram seus próprios caminhos, e se eles não ouvem pai e mãe, eles serão um motivo de tristeza, mas você não deve carregar essa culpa. Você não deve carregar esse peso. Não é sobre você.
É engraçado isso, irmãos. É uma prova ardente, porque e vai glorificar a Deus, vai, porque você andou certo. E talvez você tenha andado errado, mas se você consertou, você continua certo. Não sofremos provações sozinhos, fazemos parte de um rebanho guardado amorosamente por pastores fiéis. Olha o que diz aí 1 Pedro 5, de 1 a 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória, a glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperceptível coroa da glória. Irmãos, a imperecível coroa da glória. Meus irmãos, isso aqui é para todo líder, inclusive para a minha vida. É como eu devo me comportar diante do rebanho. Como alguém que vai participar da glória a ser revelada, revelada como pastor, pastoreando o rebanho de Deus. Irmãos, o pastoreio não é só pregação dia de domingo. Não é algo que é obrigação, mas é de livre vontade. É como Deus quer. Não é por ganância. Você tem que se preparar para ganhar menos, ganhar mais. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, mas com desejo de servir. Irmãos, quem tem desejo de servir não vai olhar se está em pandemia, não vai olhar se está numa igreja grande, numa igreja pequena, se está debaixo de um pedaço de pau. Ele vai cumprir o chamado de Deus. Ele vai cumprir o chamado de Deus. Não é algo, irmãos, que se não tiver um bom sonho eu não prego, se não tiver um microfone eu não prego. Irmãos, o que é isso? Nós tivemos um caso, que alguns irmãos conhecem, de um determinado lugar, um lugar pequeno, inóspito, mas que chegou lá uma turma de pregadores, se não tivesse o microfone, eles não pregavam. Imagine, irmãos, como você vai agir sobre isso. Não é verdade? Uma outra coisa, não importa o quão aterrorizante seja o adversário, o poder de Deus está disponível para nos ajudar a suportá-lo. 1 Pedro 5, de 6 a 11 diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no seu tempo. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firme alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, que coisa tremenda. Não tenha medo do terror que o adversário faz. Mas o que é que você e eu temos que fazer? Nós precisamos, diante da luta, diante das circunstâncias difíceis, nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus para aquele momento em nossas vidas. Tem crentes, irmãos, que não conseguem entender isso. Ele não consegue ter a percepção disso, irmãos. Há tempo para tudo, e há tempo de estar sendo humilhado e deixar Deus agir. A Bíblia diz que nesse período você se coloca debaixo da potente mão de Deus. Quem sabe você vai ter que conviver com
marido ímpio, quem sabe você vai ter que conviver com filhos desobedientes. É tempo de estarmos ali e dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Mas a Bíblia diz também que eu devo pegar a minha ansiedade de ver as coisas acontecer, quem sabe na vida de um filho, quem sabe no casamento, quem sabe na empresa, no meu próprio ministério. Eu preciso lançar sobre Deus em tempo de humilhação, em tempo de batalha com o inimigo. Eu preciso lançar sobre Deus a minha ansiedade e Deus vai cuidar. Você precisa fazer isso. Você não pode achar que você vai ter força para lutar, que você vai chegar a momentos que a gente vai ter que se humilhar e dizer: Senhor, se é isso que eu tenho que passar, me ajuda. Mas a minha ansiedade eu quero lançar sobre Ti. E aí a gente já viu, irmãos, a importância no combate com o diabo. Você não pode ser uma pessoa desesperada, você não pode ser uma pessoa cheia de si. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. É no momento de deserto que o diabo se apresenta para ver se você está agitado, se você está ansioso, se você vai fazer algum erro, se você vai cometer alguma coisa errada. A Bíblia diz que é nesse tempo que você precisa ser sóbrio e vigilante. O diabo está ao seu redor, ele está esperando a hora que você vai fraquejar, assim como esperou Jesus em tempo de luta, em tempo de desespero. Com o diabo não se luta, se resiste. Permaneça firme. Um outro ponto importante: como suportamos as provações ardentes que nos devoram? Como é que nós suportamos? Irmãos, com cooperação. Precisamos cooperar com Deus, confiando nele, com os líderes da igreja, submetendo-nos a eles, com fé, permanecendo firmes e resistindo ao ataque do diabo. Você não consegue suportar as provações ardentes na sua própria força, mas você tem que entender. Você precisa entender que você precisa. Ontem nós tivemos um tempo importantíssimo com os líderes, e que nós entendemos isso, irmãos, que a nossa mente tem que contribuir, tem que ser auxiliada daquilo que o Espírito está fazendo. Nós precisamos confiar no Senhor, nos líderes que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, se submetendo. Nós precisamos ter fé, permanecer firme, resistindo ao ataque do diabo. Irmãos, são coisas importantes. Como você vai precisar cooperar com Deus? Pastor, se você sabe que é para perdoar e você não perdoa, você não está cooperando. Você não vai conseguir passar pelas provações ardentes. Se você sabe que você tem que abandonar um caminho errado e você não abandona, você não coopera. Como você vai cooperar? Confiando em Deus e nos líderes que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Talvez não seja o líder dos seus sonhos, mas é o líder que você precisa para esse momento, para aquele tempo. Se submeta. Irmãos, quantos crentes estão passando provações ardentes, mas não confia. E acha que cria um estereótipo de um líder, como é que se diz? Perfeito. Seja ele pastor, líder de grupo, não importa. Você precisa entender, confiar em Deus e saber que Deus tem as ferramentas certas para o tempo certo na sua vida. Permaneça firme, resistindo ao ataque do diabo. Dessa forma você coopera. Dessa forma você caminha com o Senhor. Quando lutar com provações ardentes, lembre-se da soberania de Deus. Deus é soberano. Esses dois avisozinhos eu quero dar aqui. Deus é soberano. Não se preocupe. Quando suportar a provação ardente, esteja em contato com o rebanho de Deus. Irmãos, às vezes, para suportar, eu preciso estar junto com o irmão, eu preciso estar ouvindo um testemunho, eu preciso estar na igreja, junto com os irmãos ali, suportando a dor. Então, duas coisas importantes: quando lutar com provações,
Deus é soberano, Ele sabe o que está fazendo. Quando suportar a provação ardente, você vai ter que estar trabalhando com rebanho, caminhando com pessoas. E eu quero finalizar com 4 segredos de vida para a gente encerrar essa série de sermãos. O primeiro segredo de vida, quando a nossa fé é fraca, a alegria nos fortalece. 1 Pedro 6,8 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Irmãos, antes de passarmos para o outro versículo, eu gosto do início desses versículos que a gente leu. Nisso vocês exultam, nisso vocês estão felizes, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Faz parte da nossa luta. Faz parte da nossa história. Provação é tão certo quanto a salvação, é tão certo como o ar que respiramos. Você não pode de maneira nenhuma abrir mão disso. Já lemos aqui 1 Pedro 12, 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas o que? Alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Meus irmãos, quando a nossa fé é fraca, a alegria vai nos fortalecer. Alegria porque você está passando luta? Não. Alegria por causa de Cristo, da esperança que Cristo nos dá, a esperança que Cristo libera sobre a nossa vida, de dizer que você está cumprindo um propósito, você não está passando aquilo sozinho, que Deus tem planos e sonhos para a sua casa, para a sua vida, e que você está amadurecendo, irmãos. Isso deve lhe dar alegria, que é tempo de amadurecimento. A segunda lição de vida é que quando sofremos por fazer o bem, a persistência nos estabiliza. 1 Pedro 2, 19 e 20 diz: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Meu Deus, você entendeu esse versículo? É louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, você tem consciência de quem você é, de que você é peregrino, você tem consciência de que provas vão acontecer. Eu preciso, quando eu tenho consciência disso, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. E isso é de grande valia. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Nenhuma. Se você está sofrendo porque você cometeu mal, que você fez algo errado, não tem, irmãos, vantagem nenhuma. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Não ache que é algo estranho, mas você precisa ter consciência para com Deus. Suporte sofrendo injustamente. Suporte. E isso é de grande valia. Suportar pacientemente os fardos pesados da vida é algo possível, sabe por quê? Pelo amor. Eu não posso fazer isso de mim mesmo, mas porque eu amo o meu Senhor. Você não pode fazer isso de você mesmo, mas é pela sua consciência de amor a Deus. A terceira lição de vida: quando a nossa confiança é abalada, o amor nos sustenta. 1 Pedro 4,8 diz: contudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado.
Irmãos, a gente não perdoa porque sente, a gente sabe muito bem disso. É uma ordem, é uma questão de obediência, é uma questão de consciência. Amar sinceramente uns aos outros quer dizer assim, se submetem em amor uns aos outros. É tempo de você conviver com pessoas difíceis, estar pronto a perdoar seus pecados. E a última lição de vida diz: quando o nosso adversário ataca, a resistência nos protege. 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz: sejam sóbrios, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha que coisa! Já falamos sobre isso. Que lição maravilhosa quando o nosso adversário ataca. A resistência nos protege. Eu falei aqui, hoje e falei a semana passada, que não é luta, é resistência. Não se vence o diabo com luta, se vence resistindo. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. Você não deve lutar, você deve resistir. Sejam sóbrios e vigiem. Irmãos, sobriedade, calma. Em tempo de crise, em tempo de deserto, Deus está dizendo a você: tenha calma, esteja vigilante, porque é naquele tempo de crise que o diabo está por perto, esperando o momento que possa devorar. Então você vai resistir com calma às lutas, vai resistir com calma, vigiando, você vai resistir, dizendo: olha, eu sei que eu estou passando luta, eu sei que eu tenho necessidade, mas eu não posso fazer isso, eu não posso dizer aquilo. Você tem que ter consciência que você é um peregrino. Quando Satanás nos persegue como leão rugindo, não somos instruídos a ficar paralisados, escondidos ou a corrermos humilhados. Irmãos, somos instruídos, sabe o quê? A resistir. E essa resistência forma um escudo que nos protege das garras predadoras do nosso adversário. Então resista. Deus está dizendo a você, e falou durante todas essas semanas, que você precisa resistir às astutas ciladas do diabo. Você não tem que revidar, você não tem que lutar, você não tem que debater. Nós precisamos fazer um pouco como fez Neemias, ouvia Sambalá e colocava sobre Deus. Você está discutindo, você está se colocando, você está batendo de frente. Deus está dizendo a você que você precisa vigiar, que você precisa ser sóbrio, ter calma, muita calma nessa hora, em tempo de deserto. Jesus no deserto, ele teve calma e ele resistiu o diabo pela palavra. Irmãos, talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando dificuldade, porque você não aprendeu a resistir, você quer lutar. E é na resistência que o Senhor vai lhe fortificar, é na resistência que o Senhor lhe amadurece. Então resista, porque Deus tem um plano na tua vida. Resista, porque o Senhor tem propósitos para a tua família. O Senhor tem propósitos para a tua casa, para o teu casamento. Não é hora de desistir, mas é hora de resistir, diz o Senhor. Nós vamos orar por você nesse momento. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, e toda a parte desses estudos sobre esperança. Mas eu quero que hoje você diga assim: Deus, eu quero entregar, eu quero ter uma vida em vitória em meio às minhas lutas. Eu decido hoje fazer diferente. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial, por essa série de sermões. Entregamos ao Senhor agora. Deus, que esta palavra de hoje possa trazer ânimo, possa trazer alegria, possa trazer esperança aos corações feridos, aos corações abatidos, aqueles que estão passando lutas, aqueles que perderam a esperança no casamento, na vida, nos filhos, naquilo que Deus o confiou a eles. Mas se eles perderam a esperança, Deus, que esta palavra os encontre, trazendo vida e vida eficaz. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora, quebrando
toda e qualquer maldição lançada sobre vidas, ó Pai, qualquer espírito de tristeza, de depressão que esteja agindo sobre a vida dos teus filhos agora, levanta o ânimo, traz alegria através da tua palavra, da esperança que a tua palavra nos dá de ter uma vida abundante, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, estar orando, agradecido ao Senhor, por essas semanas e muitas semanas de estudos sobre a esperança, e hoje nós vamos estar já orando pelos dízimos, pelas ofertas, pelo quilo solidário. Não esqueça de se inscrever no no canal do YouTube e curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que seja bênção. Se foi bênção para a sua vida, compartilhe com outros, tá bom? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por tudo que Deus tem feito, e pedindo a Deus que nos cubra de bênção. Estamos morrendo de saudade dos irmãos, estamos aí com a nossa volta prevista, para os cultos na igreja desse domingo que vem a 15, se Deus permitir. Qualquer outra data a gente vai comunicando aos irmãos, mas estaremos já retornando desse domingo que vem a 15. Ore por nós, ore pela nossa igreja, para que Deus esteja dando sabedoria. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial. Queremos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, pela fidelidade dos teus filhos nesse tempo de pandemia. Deus, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal. Queremos também, Senhor, pedir por aqueles que não estão vivendo esse tempo, ó Deus, de ser dizimista e ofertante, mas que a tua graça os alcance. Deus, abençoa, Senhor, o quilo solidário, irmãos que precisam dessas doações. Pedimos ao Senhor pela vida da igreja, pelo nosso retorno, ó Deus, ao prédio. Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria, graça, abrindo portas. Ó Deus, também sobre a questão das lajes. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja guardando as famílias que o Senhor nos confiou. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória. Mais que a própria vida, sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença, sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença, nos deixa ser a geração que busca a tua glória. Mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca, Senhor, a tua glória. Mais que a própria vida. Oh.